Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Stellarcast. Dessa vez é aquele quadro que você já conhece, o quadro Minha Vocação, que eu trago sempre aqui uma pessoa que tem ali, que passou em um concurso muito concorrido, e essa pessoa vai sempre traz ali a sua trajetória, como foi essa trajetória de luta até alcançar esse concurso, né? E hoje, tá vindo uma pessoa aqui, pessoal, que passou em um concurso extremamente concorrido, que é o desejo de muita gente ser aprovado, que é a EFON, a Escola de Oficiais da Marinha Mercante. Pessoal, é um concurso que tem um salário, um dos melhores salários eu acho que é o melhor salário de carreiras da Marinha, né? Eu falo da Marinha das Forças Auxiliares e englobando também ali as Forças Armadas, né? O melhor salário que existe. Então, assim, mas ainda no Maranhão, pouca gente conhece essa carreira, né, que é uma carreira muito promissora, mas depois desse podcast aqui eu tenho certeza que muitas pessoas irão começar a visualizar esse concurso, beleza? Então, quero, agradecer, meu irmão, a tua presença aqui, obrigado, viu? Fiz o convite, né, conheci o Enner, seja bem-vindo, conheci ele pelo Instagram, fui atrás, perguntei se ele fazia esse concurso, ele fez esse concurso, ele foi aprovado, sempre foi muito solícito e conseguimos aqui um tempo na agenda dele, né, para que a gente possa falar. Seja bem-vindo, meu irmão. Opa, obrigado. Pessoal, me apresentar aqui. Meu nome é Wenner, tô com 20 anos, né? Tô no meu terceiro ano da EFON. Tenho mais um ano aí, são 4 anos. Já vou falar um pouco melhor sobre o concurso. E tô aqui para esclarecer qualquer dúvida aí que o pessoal possa ter aí sobre a formação. Maravilha, eu vou fazer várias perguntas aqui, porque é algo que eu também quero muito saber, Sim, eu, inclusive trabalho em uma escola, né, e tem muitos alunos que não sim, conhecem como é a forma de ingresso, como é o curso de formação, como é que é o trabalho lá. O que eu sei é que paga muito bem, é, né, a única coisa que é informação, assim, que a gente sabe é que paga muito bem, mas a gente não tem essas informações, de alguém que passou por esse processo. Mas antes da gente iniciar, eu queria entender a tua lá no início, né, como é que foi tu no ensino médio, onde é que tu soube que existia esse concurso? Porque, cara, até na internet às vezes é difícil a gente ter essa informação, é difícil a gente achar, sim, né. Como tu soube ali, eh, tão novo, né, porque para passar nesse concurso já tem que ter começado com uma certa antecedência. sim, vamos lá. Eh, eu sempre gostei da área militar, né? Sempre gostei da área militar, eu sempre comecei a pesquisar sobre, sempre quis ingressar na área militar. Então eu comecei a fazer aquelas pesquisas de concurso, e geralmente sempre aparece aqueles mais pesquisados, CFO do Maranhão, SpaceX, AFA. E como eu era uma pessoa que sempre gostei muito de aviação, eu sempre quis fazer AFA ou EAR, né? Então comecei a estudar desde cedo, desde o meu nono ano eu comecei a estudar para esses concursos. Dei uma parada no meu primeiro ano, e aí no meu primeiro ano começou a pandemia, né, no ensino médio. E no segundo eu aproveitei esse tempo da pandemia, já que eu tinha um tempo bem mais livre, para começar a ficar estudando mesmo focado nessa área que eu queria, né. Vamos lá. A EFON, eu conheci ela no finalzinho do meu segundo ano, através de um amigo meu, porque nós 2 estudávamos para concursos, e ele passou no na EFON e ele me falou. Ele passou no primeiro do que eu, ele passou um ano antes. Então ele falou: "Ah, passei nesse concurso aqui", inclusive ele se formou ano passado, né, tá praticando agora, na praticagem dele. E aí ele me apresentou a EFON, e aí eu fui pesquisar sobre, achei uma área bem interessante, os assuntos que eu estudava para as outras provas casava perfeitamente para que eu precisava para fazer a EFON, e aí peguei e comecei a estudar sobre, para essa área, né. Basicamente esse foi o Qual era a escola que tu estudava? eu estudava numa escola pública, né, o Aide Chaves aqui do Angelim, acho que o pessoal nem todo mundo conhece, geralmente quando eu falo, quase ninguém conhece É uma muito, escola assim. pequena ali, pública ali, estadual, né? Olha, ela é pública, é até média. Sim, o pessoal antigamente o pessoal conhecia bem mais, porque ela tinha uma farda bem característica mesmo, assim, azul, o pessoal conhecia bem mais. Hoje em dia já não conhece tanto, entendeu? Poxa, e eu fico, surpreso mais ainda, porque é um concurso extremamente difícil. Uhum. Geralmente as pessoas que passam nesse concurso, vieram de escola particular, né, Sim, fizeram muito tempo ali de cursinho, fizeram um tempo de cursinho, e tu ali, só com os estudos ali do teu ensino médio dessa escola pública, atrelado, lógico, né,
a tua busca por conhecimento, tu conseguiu Sim. ser aprovado. Tu só estudou pelos conteúdos do ensino médio para garantir essa tua aprovação, Não, ali no teu ensino médio, não, não. da tua escola? Eu não usei só a parte do ensino médio. Eu era uma pessoa que eu não comprei nenhum cursinho, eu estudava por conta própria, né? Então eu era uma pessoa que a gente chama de rato da internet, né? O rato dos estudos, que a gente vai lá e pesquisa, começa a garimpando, procurando material, o que que você acha sobre essa matéria aqui, o que que você acha sobre questões, você pega e começa a estudar. Então eu era esse tipo de rato, né? Que a gente pode, que a gente fala assim, vulgarmente, né? E aí tudo quanto era material que eu achava de física, de universidades, assim, eu pegava, estudava e fazia questões, entendeu? Da área militar também. Isso até antes de, pô, ali no teu segundo ano do ensino médio. No meu segundo ano, eu comecei minha preparação no segundo ano. Várias pessoas falavam que era bom começar o quanto antes. Eu não fui aquela pessoa que esperou para chegar no terceiro ano para começar a estudar. Isso é até uma dica para qualquer pessoa. Quero fazer Enem, quero fazer CFO, quero estudar. Começa o quanto antes. Quanto antes, porque quando você chegar lá, você já vai estar mais que preparado, entendeu? Então é sempre bom Isso é um erro mesmo, realmente. Se tu já tem certeza do que tu quer, pô, no primeiro ano do ensino médio já entra focado, no primeiro ano. né. Sim. Eu lembro que quando eu estava ali no meu primeiro ano do ensino médio, eu descobri sobre a EPICAR, né, Uhum. que era um concurso que eu queria muito e é pouco falado também. A Sim, gente não tem muita informação sim. sobre a EPICAR, que é para você ali, ser um cadete da Força Aérea, para você inclusive ser piloto de caça, eu queria isso, só que eu só fui saber depois que eu não tinha mais idade. É. O pessoal realmente gosta muito da Epicar, eu também, né? Como eu falei, eu gostava muito da aviação. Então, mas eu conheci a Epicar, infelizmente, no meu terceiro ano já do ensino médio. Então eu ficava assim, eu poderia repetir o ensino médio inteiro, se eu fizesse e passasse para Epicar, ou eu poderia fazer a AFA. Tem menos quantidade de vagas, então eu fiquei assim, será que eu faço? Será que eu repito meu primeiro ano de novo? Ou será que eu faço só para a AFA? Eu fiquei nessa dúvida aí. Mas eu optei por tentar fazer a prova da AFA já, né? Já que eu não queria repetir o ensino médio inteiro de novo, assim, mas preferi fazer a AFA, né? Fazer a prova Entendi. da AFA. E como é que era esse teu processo? Porque assim, eu sei que é muito difícil, né, pô, a gente só ficar garimpando materiais na internet. Sim, Quem tirava tuas dúvidas ali, quando tu não sabia fazer uma questão, como é que tu fazia? vamos lá. Quando eu pegava um material que eu não sabia, eu sempre anotava a questão que eu não sabia e levava para meus professores. Eles foram, assim, fundamentais na minha aprovação, porque qualquer coisa assim que eu não conseguia, não fazia ideia de como é que era, eu levava no outro dia para a escola e perguntava para eles, né? Então, professor, como é que faz essa questão aqui? Fiquei com dúvida nisso. Será que isso eu posso fazer? Isso eu não posso fazer? E eles sempre tiraram essa dúvida, sempre sanaram essa dúvida, sempre foram muito receptivos, né? Com todas essas dúvidas aí. Então, eles que me auxiliaram bastante nessa formação, né? Mas tu também se a pessoa não for buscar também, porque eu vejo muitos jovens hoje em dia, sabe, sem um norte, sem Sim. saber o que eles querem. Às vezes a Sim. pessoa tá ali no ensino médio, ele não sabe o que que ele quer, ele vai e deixa a vida levar ele, vai passando o ensino médio, vai perdendo tempo, Uhum. e não tem isso de buscar o que tu teve, né, de Foi. ir atrás, de perguntar ao professor como é que é essa questão aqui, porque se tu não for buscar, O conhecimento não vai, o professor não vai dar professor não só o vai básico, adivinhar. ele vai fazer só o que realmente ali tá no cronograma de aula daquele mês, porque Isso. tu trazia questões a mais, eu tenho certeza disso. Sim, sim, trazia. Eh, Às vezes, nas aulas, por exemplo, o professor ele sempre está programado para dar um tipo de aula. Às vezes eu lembrava de uma questão assim, mas essa questão faz assim, assim. Aí no dia que o professor dava um tema da aula que casava, professor, só lembra daquela questão? Aí ele, sim, já dava aquela auxiliada geral para todo mundo, né? Mas tem que ter do aluno. O aluno tem que ir lá perguntar pro professor, porque senão ele vai só colocar a matéria lá e não vai saber, né? Porque são várias pessoas para atender. Então ele não pode adivinhar o que cada um quer, né? A pessoa tem que ir lá e falar com o professor, tem que ter essa interação com o professor, né? Ainda mais quando tu já tem certeza do que tu quer. Sim. Então tu já ia ali no professor, trazendo ali assuntos que tu já não sabia em casa. E ó, estudando numa escola pública, né, uma Uhum. escola pública com os professores que são excelentes, são professores Sim. ali que passaram em concursos públicos, ou seja, os teus professores são os melhores, Sim, são os sim, melhores. sim. Só que muitas vezes
o professor não foca em determinada área, porque ele tem que seguir o seu cronograma. Sim, Então com vai do certeza. aluno, pô, vai do aluno correr atrás, que nem tu sempre fez. Mostrar interesse, né. É engraçado, porque por mais que a questão fosse complexa, eu acho que teve só uma vez que o professor falou assim: "Olha, eu não tenho certeza dessa resposta, mas eu vou pesquisar e no outro dia eu trago para você". Então era assim, a questão na minha cabeça, assim, era complexa demais e eles sempre souberam sanar essa dúvida. Então as pessoas falam assim: "Ah, professor de escola pública é ruim". Para mim eles foram excelentes, né, sempre conseguiram sanar a dúvida e quando eles não souberam, eles não falaram uma coisa qualquer, eles foram pesquisar e depois trouxeram o feedback para mim, entendeu. Então por isso que eu tô falando, a pessoa tem que buscar do professor, né, essa colaboração, aluno-professor. E o que te motivava, né, a buscar? Por que tu quis fazer a EFON? Vamos lá, eh, como eu fa não sei se eu falei aqui ainda na verdade, minha mãe ela é técnica de enfermagem, meu pai é mecânico, né, pessoas humildes, nunca deixaram faltar nada lá em casa, mas a gente vivia, numa condição razoável, né. E eu sempre quis dar uma vida melhor para meus pais, minha família inteira, né. Nunca fui uma pessoa assim que, sei lá, quero ter um carro do ano, o melhor carro, etcétera, mas eu sempre quis dar uma condição boa para meus pais. E isso me motivava muito. Então quando eu conheci a Airphone, eu soube que essa era a melhor oportunidade que eu poderia dar para meus pais. Então eu comecei a focar bastante nesse concurso justamente para essas condições de vida que o concurso pode dar, né, que esse concurso da Airphone pode dar. Essas informações foi teu amigo que te falou? Foi. Eh, eu treinava, Krav Maga com ele, né, ele era parceiro de treino, e aí ele um dia passou, a gente conversando depois do treino, aí ele falou assim: "Ah, mas tem iPhone", aí ele começou a falar sobre o salário, como era a rotina, aí eu me interessei, assim, pô, legal, né, tipo, bem interessante. Aí eu cheguei em casa e comecei a pesquisar, 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 olha, até que gostei, aí vi as matérias, eu dá pra eu estudar. O que ele te falou que te chamou a atenção? Salário. Qual Salário. qual foi o É o que salário? todo mundo É. fala de salário, né. Olha, quando ele falou o salário que a gente ganha, eu achei até que ele estava mentindo, né, porque o pessoal geralmente ganha ali por uns 8.000, 5.000, eu esperava ganhar R$ 5.000, né. Aí quando ele falou o salário que o pessoal sai ganhando já, assim, eu fiquei assim: "Será que isso é verdade?" Fui pesquisar e aí era Qual é verdade. o salário? Vamos lá, melhor parte, né. Ó, o aluno, ele sai da escola, no primeiro salário dele, ele ganha, no mínimo, hoje em dia, 2025, 16.000, entendeu. É o salário mais baixo que a pessoa vai estar ganhando aqui. Já como aluno? Como aluno não, como aluno ele ganha um auxílio, quando ele se Entendi. forma que Quando ele ele se ganha. forma, é Isso, quando 16 ele se mil forma, já. 16, entendeu. Mas agora como aluno ele ganha um auxílio, hoje em dia tá por volta de 1.600, né. Aham. Vez ou outra também tem a 13º e gratificação de férias também. E aí a gente ganha um dinheirinho até a mais também, vai pra 2.500, 3.100, dependendo do mês, entendeu. Então, ao se formar, já ganha no mínimo 16 mil reais. 16.000. Porque eu também já vi uns contra-cheques aí bem mai ba ma até mais, né. Então, mas esse salário que eu tô falando aí é o assim que você É o mínimo. assim que você sai da escola, é o primeiro salário que você ganha é esse. Aí tem questão de, por exemplo, de dobras, questão de empresa, questão de graduação também, que eu vou falar um pouco mais, porque tem uma Sim, sim, hierarquia sim. na marinha mercante também, né. E aí, de acordo com essa hierarquia, você vai ganhando mais O também, agora olha aí, pessoal, cara, 16 mil salário inicial, inicial. após ali 4 anos de formação. Isso aí chama muita atenção. Sim, Porque se a gente for ver, o jovem, qual se formar, sai do ensino médio, ele vai trabalhar em algo para ganhar um salário mínimo, essa é a sim, realidade. sim, essa é a Ainda realidade de mais muitos. a tua realidade no sentido teus amigos, com certeza é isso, né, eles estudaram em escola pública, Escola muitos deles estão pública. trabalhando ganhando um salário mínimo, tu via talvez que aqui se tu não fizesse algo de diferente, tu ia por aquele caminho. É, eu tive que seguir aí contra a maré praticamente, né. Porque assim, a rotina de estudo, pra quem quer, ela é uma rotina solitária, né. Você acaba se afastando um pouquinho ali dos amigos, questão de festa, namorada, assim, você se afasta um pouco, né, pra focar naqueles estudos ali. Então é uma rotina bem pesada, mas que vale a pena, né, um preço que você tem que pagar, né, porque se você quer colher resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, né.
Então, deu um trabalhozinho aí, realmente, até alcançar Tu essa, tu essa tu vitória. tu no teu ensino médio, tu abdicou de muita coisa, tu não saía, como é Muita que como coisa. é que era a tua rotina, assim? Assim, eh, eu, como eu estava na época de pandemia, assim, acabou que juntou essas duas coisas. Já estava na época de pandemia, então já não saía. E aí eu aproveitei, eh, pra começar a estudar, porque já que você não vai sair, eu vou estudar, entendeu? Em vez de ficar em casa só, sei lá, procurando vídeo, vendo TikTok, alguma coisa assim, eu procurei para estudar. Então esse tempo que eu já não saía mesmo, por causa da pandemia, eu aproveitei para estudar bastante. E aí quando cheguei no terceiro ano, que a pandemia já estava parando já, o pessoal já estava ressocializando, eu já vim nesse embalo de pandemia. Então eu só estiquei um pouco mais, podemos dizer assim, a minha quarentena, né, no caso. Eu não saía com muitos amigos assim. Minha rotina era basicamente ir para a escola de manhã, chegava, almoçava, aí dava um descanso assim de 1 hora mais ou menos, aí vinha de ônibus, né? Chegava cansado, mas tinha que estudar. Mais ou menos mais 1 hora e meia ali de descanso. Aí a partir das 2 horas mais ou menos eu começava a estudar. E aí desses estudos eu ia até umas 7 horas, que era quando eu ia pra luta lá, né, que eu treinava, que era uma atividade física que eu fazia para poder desestressar, quebrar um pouquinho na rotina. E assim que chegava, eu tomava só um banho e revisava tudo que eu estudei durante essa tarde toda, entendeu? Massa. Isso foi ao longo do teu segundo e teu terceiro ano? Segundo e terceiro ano. Foi essa rotina que eu tive durante esses 2 anos. Durante esse momento, em algum momento tu pensou em fazer o ensino médio, sei lá, fazer o Enem? Tu não pensava nesse outro caminho que é o caminho que a grande maioria das pessoas seguem em uma Não, faculdade? assim, Enem eu nunca me interessei em nada do Enem. Porque assim, desde quando eu era pequeno, eu sempre gostei de aviação e da área militar. Então, eu já tinha na minha cabeça, antes mesmo de chegar no ensino médio, que eu queria fazer alguma coisa militar. Eu queria ser policial. Assim, minha primeira carreira que eu quis ser, policial. E aí depois eu conheci a AFA. Aí então vou estudar pra AFA. Mas nunca passou, por exemplo, de fazer Enem e uma outra faculdade, entendeu? Sempre fui para essas áreas militares. Então meu foco nunca foi Enem. Às vezes eu usava material do Enem para estudar. Por exemplo, como eu garimpava lá questões, às vezes usava uma questão ou outra assim do Enem para ter uma noção de estudo, mas nunca estudei para entrar pro Enem, entendeu? Só sempre para esses concursos militares. E até porque pelo que eu vi, tu queria mudar de vida, né? Tu queria mudar a vida da tua família, Sim, né? sim, Tu queria ajudar teus pais. sim. E um concurso militar, querendo ou não, te dá é um salto, né? É um salto ali. Tu muda a qualidade de vida da tua família, né? É demais. Assim, você sai do ensino médio, você estudando já ganha uma bolsa, então, assim, só de você já tá ganhando um dinheiro, já conseguir se mexer sozinho já é uma ajuda já, né? Exato. E a certeza, né, de ao sair, já ter um salário desse aí de R$ 16.000 Sim, iniciais, podendo iniciais. chegar aí, que eu já vi uns contra-cheques aí de 25, 30, 40, quando ele recebe 40.000 aí, 40, assim, entendeu? 60 às vezes. Eu já vi de 74. Eu É, nem falei mais, mas já vi de 74.000. Então, assim, é inspirador e muda completamente a vida da completamente. família. Sim. E agora, assim, falando como é, cara, como é que é o processo, né? Porque assim, as pessoas pensam: "Poxa, eu moro aqui na minha cidade, São Luís do Maranhão", ou então o cara lá do interior, será que dá? Onde é que faz essa prova? Quais são as cidades do Brasil, por exemplo, que daria pra gente fazer Olha, essa prova? sim. A prova, geralmente, ela é aplicada em toda a capital que tem a DPC, que é o Departamento de Portos e Costas, né? Então, se a sua cidade tem, já é uma grande chance dela aplicar a prova. Só que, por questão, às vezes, de logística da Marinha, é bom você dar uma olhada no edital, que está lá mostrando os locais de prova. Aqui em São Luís tem, Fortaleza tem, Belém, Rio de Janeiro. Geralmente esses lugares assim que tem a DPC, você está sendo aplicada essa prova. Mas é sempre bom olhar o edital, porque vai que muda um ano, alguma coisa, uma qualidade, né? Então é sempre você dar essa olhada, é sempre bom, né? Entendi. Então, em São Luís do Maranhão faz, em Belém, Faz. Fortaleza. Né? A minha prova eu fiz aqui mesmo em São Luís, porque tem a DPC, eu fiz em São Luís, lá perto do centro. Meu amigo também fez aqui também, o pessoal de Belém, entendeu? Então, geralmente essas capitais têm.
como é que é a prova? Quais são as matérias que são cobradas? Vamos lá. A prova é composta por 80 questões e 5 matérias, né? Redação, português, matemática, física e inglês, né? Então, cada matéria tem 20 questões e a redação, né? Então, dá 80 questões, né? E mais a redação. E aí você tem que fazer o mínimo metade das questões, mas é muito relativo, às vezes nem todo mundo consegue, porque as questões são muito complicadas, nem todo mundo consegue bater eh, essa média. Então ele acaba chamando até quem não consegue bater essa média, né? Quem consegue fazer menos é chamado ainda, né? Ah, bacana. Então o nível da prova é muito alto, né? É, É exigido ali a física, né, matemática. Não é uma física, por exemplo, o Enem não é pa não é não não, é não, não não. é parecido, Bem longezinho, sim. se assemelha mais ali à prova da AFA, Olha, bancas parecidas assim. bancas parecida. Não chega a ser, por exemplo, um ITA, mas também não é uma EA, né? Assim, é mais complexozinho. Chega bastante a ser parecido mesmo com a AFA, né? A AFA e um pouco abaixo do IME também, entendeu? São questões um pouco complexas, realmente. Assim, tem que pensar um Entendi. pouco fora da caixa. E é difícil tu encontrar, né, Sim. esse banco de questões. Inclusive o Estelar vai fazer, tá? A gente está montando um curso focado. A gente está entrando agora na EFON, né? A gente está montando um curso para EFON, para CFS, para EA, né? E a Sim. GES também, que é para EA, e também ESA. A gente está Uhum. entrando nesses segmentos, inclusive a gente já tem uma turma da ESA, que é para justamente ajudar essas pessoas que é difícil achar questões, é difícil achar Demais. direcionamento. Eu Uhum. sei que, cara, como foi difícil para ti, É. né? Garimpar, achar, procurar, ver a resolução, não é fácil, Uhum. né? Às vezes uma pessoa que tá achando que tá estudando para determinado concurso como esse, por questões do Enem, não tem nada a ver. É, bem diferente, ESA, ele bem. pega uma questão da ESA de matemática, é totalmente diferente. O É, nível da questão da ESA é diferente da sim, EFON. Então sim. você tem que estudar naquele nível ali, né? E tu deve ter sentido dificuldade no início para isso, né? Foi importante você falar isso, porque, assim, não sei se você percebeu, mas quando eu falei que eu queria fazer a prova da Polícia Militar, aí depois eu falei da EPICAR, AFA e depois da FON, né? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi justamente essa gradualidade, assim, das matérias, porque a polícia tem uma prova relativamente bem mais fácil, né, nessas questões de português, etc. Aí depois eu fui, por exemplo, para EA, que também chega a ser um pouquinho mais fácil, e aí a EPICAR. Então foi me dando uma base bem forte para poder chegar na iPhone. Então, quando eu fui fazer as questões da iPhone, eu já tinha essa base tão boa que foi só adaptar uma coisa ou outra. Lógico, tinha coisa que eu não sabia, aí entrava a parte dos professores, e aí ele sempre dava esse nortezinho. É uma questão das provas da iPhone é que geralmente as provas dela de física não envolve só um conceito específico. Geralmente envolve um pouco mais. Por exemplo, a questão de física, tem questão que não é só física um. Às vezes mistura física um com física 2, entendeu? Então tem essa mesclagem assim, numa questão só, entendeu? Não é um assunto específico, entendeu? E como eu já tinha essa base, eu consegui levar bem de boa, entendeu? Assim, as questões. E muitas vezes as questões não é aquela questão tão contextualizada como é a do Enem, é uma questão mais seca, né? Aquela Isso. matemática mais seca, aquela matemática realmente que dá um trabalho ali braçal mesmo, né? De pensar ali como é que você vai resolver a melhor forma, tem questão de tempo também. Então, cada banca exige, né, exige que você, estude de forma direcionada para que você Isso, tenha a melhor preparação, isso, né, que você exatamente. tenha a melhor preparação. Tu passou de primeira? Passei de primeira. De primeira. De primeira, passei de Cara, é primeira. impressionante, porque realmente mas também porque tu já vinha de uma preparação para IA no início, Isso, depois isso. estudou para AFA e de repente mudou para EFON. Isso. Quando eu fiz a prova da EA, a primeira prova, eu fui derrubado por matemática e física. Aí eu peguei, comecei a focar nessas áreas, porque se eu tô ruim nessa, eu tenho que ajeitar justamente essa parte. Sim. Então eu comecei a dar um olhar especial para essas matérias. Quando eu fiz a minha segunda prova da EA, eu fui derrubado só por física. E aí eu comecei a dar uma atenção para física. E aí eu fui sabendo onde é que eu estava errando, onde é que eu estava acertando, entendeu?
E aí isso me auxiliou bastante também, entendeu? Porque assim, quando eu falo que eu passei de primeira na EFON, o pessoal fica surpreso, mas eu tive outros erros Sim. em outras provas e que eu fui ajeitando onde é que eu estava com essa deficiência, né, de questões. Então tu reprovou, quantos anos tu tinha quando fez a EA? Eu tinha 17 anos, estava no segundo ano ainda do Ah, tu ainda curso. fez no segundo ano a Foi, prova? no segundo ano, para teste Caramba! mesmo, entendeu? Ah, entendi, Pra saber onde é entendi. que eu estava ali, se eu estava bom, se eu não estava. E olha que interessante, tem muita gente que me pergunta se vale a pena a pessoa já ali no primeiro, segundo ano fazer, né. Vale demais, porque você vai saber onde é que você tá errando, que nem eu fiz. Eu soube que eu estava com deficientes em matemática e física, então eu comecei a dar uma olhada especial para essas matérias, entendeu? E essa prova tu fazia que foi feita aqui em São Luís mesmo? Foi, na época a EA tinha prova aqui em São Luís, eu sei que hoje em dia não tá tendo mais, né. Isso, mudou acho que faz 2 anos aí que realmente não tá indo mais. É, Inclusive eu mandei um e-mail pra lá, sim. solicitando para que venha novamente ser feita a prova aqui em São Luís. Porque senão fica a logística muito caro, né, acaba que fica Sim, ficando inacessível para muitas pessoas. Questão de ter que viajar para outro estado, acaba ficando inacessível para muitos. exatamente. Hoje a prova da EA não está sendo feita aqui nesses últimos edital, Uhum. mais próximo é Belém, né, Sim. mais próximo é Belém, mas com certeza em breve terão, né, porque a procura vai aumentar, não tenho dúvida disso, Sim. né. Ainda mais a gente vai divulgar muito, a gente vai divulgar muito aqui essas profissões, né, que muitas vezes as pessoas perdem essas grandes oportunidades e ficam só batendo nessa mesma tecla de ir para o Enem, Uhum. às vezes fazer faculdade de direito, fazer uma faculdade que não vai te dar estabilidade, não vai te dar garantias, né, ao final às vezes tu tá ali, termina o curso e não tem Não e não ingressa não na ingressa. área, sim. E quando passa o tempo, já tem seus 24 anos, 23, 24, sim. já não dá mais pra fazer, porque tem um limite de idade, né. Tem, Pra tem. EFON, qual é o limite de idade? Pra iPhone, limite de idade é 23 anos de idade. 23 anos pra ingresso ou até a data da prova, como é que Pra ingresso. pra ingresso, Pra então ingresso. 22 anos no ano anterior então, da prova. É, no caso você tem que estar com 23 anos quando você For for ingressar, é, for assinar. for assinar lá que você vai começar o curso, aí você tem que estar com 23 anos no máximo, entendeu? Pois é, então é assim, ó, não dá pra perder tempo. Uhum. Então assim, foi uma decisão muito acertada tua, iniciar, tentar logo essa prova logo aos 17 anos. Sim, Porque tu já pensou se tu deixasse para os 18, para os 20, né. Deixar para o terceiro ano, terceiro começar a ano, estudar. começar não, vou só no terceiro ano que eu vou Sim, ver. Não, pô, a galera ali, ó, já tá, ó, na batalha desde cedo, sim, entendeu? sim. Realmente tu fez no momento certo, tu já decidiu, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer, então eu vou pegar a porrada logo é cedo. Isso. Até isso é importante, sabia? Sim. Porque tu reprova, quando tu reprova, tu Dói, 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 dói. dói. E tu vê onde é que teu nível, né. Sim, porque Doeu muito? doeu bastante. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias, assim, de luto. Porque, poxa, fiz a prova aqui, agora é só no próximo ano. A EA não, porque a EA, ela geralmente solta 2 provas por ano, né. Sim, Então, não senti tanto assim, mas mesmo assim dói bastante. Imagina aquela prova que você só tem uma vez a cada ano, né, que você sabe que não passou nessa, tem que mais um ano estudando, dói bastante, né. dói bastante e assim, a gente é bom doer para que a gente vê o nível que a gente tá. É Isso. bom doer para que porque às vezes a gente tá ali no nosso ciclo de amizades, provavelmente tu era o melhor da tua turma, Sim, sim. provavelmente. Era basicamente o 01 ali da Pois sala é. ali. Naquele teu universo da tua sala, tu poderia ficar acomodado. Não, Isso. tranquilo, eu sou a professora aqui, eu só tiro notas boas aqui. Mas quando tu pega o espaço amostral, todas as escolas e do Brasil, que é um concurso a nível nacional, tu Uhum. vê que tu tá muito longe, cara, Isso, entendeu? isso. Então, fazer um concurso desse, logo no início, é bom pra pessoa já sentir o drama, como é que é a pancada, É, que não é fácil, e ver que ele precisa melhorar, que isso. foi o que tu fez, né? "Pô, tô ruim Foi. em física". Foi onde é que eu estava errando ali e comecei a melhorar, a questão da matéria e do assunto, né, só: "Olha, isso aqui, esse assunto aqui eu não tô muito bom", aí começava a olhar, estudava de novo, entendeu. Matéria: português, matemática, física, Física, inglês? inglês. Cara, isso que eu ia te perguntar, inglês, tu fazia algum curso Não, de redação, né? e Não fazia. redação, não fiz Inglês, inglês. cara, como é que tu fez essa prova sem fazer curso de inglês? Vamos lá, essa parte aí é cabulosa. Não, mas é assim, como eu sempre gostei de aviação, e a aviação é em inglês, quase toda, eu sempre olhava muita coisa em inglês. Questão de filme, a parte de aviação, então já tinha uma noção legal dessa parte.
Fazia leitura de livros, fazia questão em inglês e me ajudou até hoje na formação. Ter essa busca de por inglês, assim, bem cedo, né? Principalmente da parte da aviação. Sozinho, tu estudava sozinho inglês. Sozinho Tu inglês. nunca fez o curso de inglês. Nada. Hoje tu é fluente no inglês? Sim, porque necessita, tem provas, assim, a prova da F1 de inglês é a prova mais difícil de inglês que tem do Brasil, né? E a gente precisa, né? Porque a gente vai trabalhar embarcado, a gente trabalha com outras pessoas, filipinos, russos, então o inglês é necessário. Então, tudo lá no navio tá em inglês, então você é algo necessário, né? E tu desde quando tu começou a estudar inglês? Olha, se fosse para dar uma idade, eu creio que desde meus 14 anos, por conta da aviação, que eu sempre fui muito entusiasta, então pesquisava muita coisa assim, da aviação, e tinha coisa em inglês, termo que se usa até a bordo, tinha, então me ajudou bastante, me auxiliou bastante essa questão. Caramba, cara, é porque é estranho, é diferente, né? Uhum. Tu com os 14 anos já ter essa noção, né, do que tu queria. Sim, Se a gente for perguntar pra uma garotada aí de 14 anos hoje em dia, eles estão pensando só na escola, na bola que vão sim, jogar lá no tal. sim. O que que aconteceu na tua vida? O que que tu acha que por que isso aí? Então, aos 14 anos já sabia, já buscava estudar. Olha, vamos lá, eu nunca fui, assim, uma pessoa mais inteligente do mundo, né, eu sou reprovado um ano, no 7º ano eu reprovei. E aí, quando eu levei esse tapa, podemos assim dizer, de ficar reprovado, e você perde um ano da sua vida, assim, eu acho que foi esse choque que deu de, nossa, eu tenho que começar a estudar, né? Caramba, então isso bem daí foi algo que mudou radicalmente Sim, a história da tua vida. a história da minha vida. Eu fiquei reprovado esse ano, eu mudei de escola, fui para uma outra escola que fica ao lado do ED Chaves que eu estudava, né? E aí depois voltei para ED Chaves de novo. E aí os professores que tinham me reprovado naquela época, quando me viram de uma outra pessoa já, que buscava estudo, o pessoal ficou até espantado, assim, né? Levou um tempo para eles acostumarem, assim, será que essa pessoa realmente mudou mesmo? Né? Então, até eles levaram um choque, assim, de mudança, né? Essa tua reprovação, eu imagino que foi um choque muito grande pra tua família. Foi. Minha mãe, assim, foi quando eu vi o desgosto no olhar da minha mãe, assim, né? Pô, fiquei reprovado. Então eu mesmo falei assim, pô, esse desgosto eu não quero dar novamente, não. Então comecei a buscar, e aí comecei a ver quais caminhos a pessoa tem que fazer, né, pra alcançar aquela área ali. Na época eu queria ser piloto, né, de comercial mesmo, qualquer piloto. Eu sempre gostei muito de aviação, então se fosse militar ou comercial, pra mim tava bom. Só que piloto comercial é algo que demanda muito dinheiro. Então eu na minha cabeça logo eu já fiz, então, ó, comercial não vai dar. Minha família infelizmente não tem condição, mas o que eu posso ser é militar e depois tentar buscar esse sonho. Então, continuei estudando para parte da aviação e principalmente para a parte militar, porque aí eu conseguiria ter meu próprio dinheiro e alcançar esse meu outro sonho, entendeu? Pô, bacana. E como foi a prova em si? Como é que foi a tua estratégia de prova, né? Voltando aqui pro dia da prova ali, como é que são cinco matérias, né? São 5 matérias. 5 matérias. Redação, tu começava por onde? Como é que foi a tua estratégia de prova em si, que tu montou? Eu começava por inglês. Comecei por inglês, Que era que tu tinha mais afinidade, mais né? afinidade, fazia as questões. Assim, sempre tem questão que você não vai saber fazer logo de primeiro, né. Então eu sempre se fazia um círculo bem grande nela para não passar batido, deixava lá e passava para outra. Aí eu sempre fui pelas que eu era melhor. Começava por inglês, depois ia para português, que eu também era muito bom, e aí depois que eu ia para física e matemática por último, né. Então, era basicamente a sequência de prova vinha assim já. Então, não tive tanta dificuldade de passar para outra folha, depois voltava, porque Uhum. a prova já vinha mais ou menos nesse esquema. Sempre começava por inglês, depois português, matemática e, se eu não me engano, por último, física. Então, eu fazia isso e minha redação, eu sempre dava uma olhada logo no início, para ver qual era o tema e já ia pensando já um pouco.
Então, eu pegava o rascunho, tinha uma noção mais ou menos do que eu ia escrever, fazia o rascunho, depois dava uma lida, olhava onde é que estava ruim, qualquer coisa, só consertava um pouquinho, passava uma linha, via se eu errava uma palavra ou outra, e aí começava a fazer as questões. Aí eu deixava aquelas questões que eu fiz o círculo, que eu não sabia fazer, por último. Pegava, fazia minha redação, passava a limpa a redação e depois ia fazer as questões que eu não sabia muito bem fazer. Por quê? Se eu ficasse preso naquelas questões que eu não sabia fazer, eu ia ficar preso em uma bastante tempo, não ia conseguir fazer minha redação e ia acabar o tempo de prova. Ia ficar, em apuros. E como foi que eu percebi que essa estratégia era a melhor para mim? Quando eu fazia simulado em casa, porque geralmente domingo eu fazia simulado. Eu de manhã descansava, chegava à tarde, mais ou menos um horário ali de 1 hora da tarde, mais ou menos. Me sentava lá no computador e fazia, ó, agora eu vou fazer um simulado. Como é que eu fazia esse simulado? Pegava umas questões qualquer, dava 80, 4 de, perdão, eh, 20 de cada, 20 de português, matemática e etc. Fazia uma prova mesmo, com várias questões e sentava a caneta, né? E aí eu ficava até umas 5h30, que dava mais ou menos umas 4 horas e meia de prova. Então já fazia um simulado de como é que eu ia fazer as provas, e sempre que tinha essas questões, eu sempre fazia essa estratégia que eu acabei de falar, entendeu? Então já fazia um simulado e eu sabia mais ou menos uma estratégia que funcionava pra mim, entendeu? Bacana. Esses simulados tu pegava como? Como é que tu fazia? Simular, já que tu não tinha curso, não tinha, tu estudava só. Então, eu pegava questões qualquer e sorteava, entendeu? O que viesse tinha que fazer, entendeu? Não tinha algo assim, por exemplo, vou colocar só questão disso, 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 não. Eu pegava várias questões e aleatoriamente pegava uma e colocava, entendeu? Entendi, massa, cara. E assim, como é que foi o momento ali quando tu soube que foi aprovado, né? Onde é que tu tava e como é que foi a tua família ali, contar pra eles, como é que foi isso? Então, quando eu fui aprovado, sai a primeira lista, né? A primeira lista de geral, da classificação geral, e depois sai a final, porque sai essa primeira lista com todo mundo que fez a prova, sai, chama 1.000 pessoas. Depois dessas 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas vão fazer o exame médico e depois o TAF. Dessas 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, minha classificação estava 567. E aí, eu fui falar com esse meu amigo que já tinha passado no anterior. E ele falou: Ah, não, eu fiquei em 368 e hoje em dia eu sou o 12º da minha turma. Ou seja, se ele era o 368, mais ou menos ali, e ficou como 12º, dava uma chance bem grande pra mim, porque eu tava bem próximo. Sim. Então peguei, fui fazer a parte de exame médico, né? Porque o exame seletivo, ele é composto da prova, depois é o exame médico e aí sim é o TAF. E depois a outra lista. Ó, são quantas vagas pro Brasil? Vamos lá. É, pro Ciaba, que é o que fica em Belém, geralmente sai em torno de 130, 120 vagas. Pro Rio de Janeiro, sai geralmente 150 vagas em média, entendeu? E aí eu fiz essa parte aí do exame de saúde, do exame de aptidão física. Então quando tu foi aprovado, tu ficou fora das vagas, ou dentro das vagas? E como é que foi? Vamos lá. Eu fiquei teoricamente fora das vagas, né? Entendi. 500 e pouco. Sim, Mas como essa lista roda muito, entendi, várias, entendi. às vezes as pessoas desistem, porque tem as Existe, pessoas que fazem por teste, que nem eu entendi. fiz para aquelas Sim, provas. sim, sim, sim. Então roda muito, entendeu? Entendi. Então eu tinha noção que a probabilidade de eu passar era muito grande. Então por isso que eu arrisquei de viajar para poder fazer Pra a parte de... seguir nas demais fases. Isso, exatamente, Entendi. entendeu? Porque às vezes muita gente faz por testes, muita gente, descobre que, pô, a pessoa tem que morar um tempo, são 3 anos, 4 anos que tu mora fora ali Isso. da tua sai do teu estado, né. Às vezes não quer também a área, porque assim, a área mercante é bem complexa, então não é todo mundo que topa, Sim, entendeu? Virar mercante. Então, essa lista acaba que roda bastante, entendeu? sim. Então,
Aí tu acreditou, tu já estava na lista ali Uhum. e seguiu nas demais fases. Além de ser aprovado essa primeira lista, demora quanto tempo a sair a segunda lista, que realmente é a lista do pessoal que entregou as documentações? Olha, essa lista, a primeira lista, se não me engano, saiu em setembro. E aí a segunda saía em dezembro, né? Então, Quem realmente entregou a documentação. isso, quem realmente passou no TAF e no exame de saúde, Ah, entendeu? entendi, entendi. Porque, Então, as fases. Teve a prova, aí saiu o resultado. isso, Aí a segunda etapa, vamos dizer, a segunda etapa, no caso, é a entrega de exames. isso, você faz o exame médico mesmo, tudo pela Marinha, Ah, tudo pela bacana. Não, Marinha. não é tu que, porque assim, tem concursos que é você que tem que custear tudo isso. Isso. No caso da iPhone, não, é a Marinha mesmo que faz. Só que não é todo lugar que tem uma junta médica e da Marinha, e você tem que ir para esses lugares. No meu caso, eu fui para Belém, porque é o próprio sistema que vai te colocar para você ir para um lugar. Geralmente coloca o lugar mais próximo. No meu Uhum. caso era Belém, então eu fui para Belém. E aí lá mesmo a gente faz teste de audição, ergométrico, essas coisas assim. E aí no mesmo dia você já recebe se você está apto para passar, para fazer os próximos exames ou não. No meu caso, ainda deu um problema ainda, que foi questão de asma, né? Eu tenho asma. E aí o médico não queria de jeito nenhum me dar a liberação. E aí eu tive que voltar para cá para São Luís, passar por um cardiologista, ele me dá o exame que eu tô apto, voltar para lá de novo. Foi uma Com complicação. recurso, tu entrou com recurso então. Não cheguei a entrar com um recurso em si, porque tem um prazo, né, de entrega de exame de saúde. Então eu tinha até o último dia desse prazo para entregar uma documentação que afirmasse que não corria nenhum risco de eu fazer os próximos exames, né. Entendi. Então foi assim, uma corrida contra o tempo. E minha mãe que custou tudo, Eu então imagino que foi bem, né, foi. questão de arrumar dinheiro para pagar Arrumar passagem, dinheiro, correndo, porque eu voltei de Belém praticamente já descendo no hospital já pra falar com o cardiologista, né, assim: "Pelo amor de Deus, preciso disso", entendeu. E aí, depois no outro dia eu já estava voltando pra Belém já, muito corrido, porque o prazo é bem pequeno, né, então eu tinha poucos dias pra fazer isso, mas acabou que deu tudo certo, né, entreguei a é documentação. muito são muitos exames que são feitos lá? Não, no questão de um dia você já resolve tudo, Todos os exames, todos os exames. É, assim, uma manhã quase toda, assim, entendeu? entendi. Aí todas as pessoas fazem os exames lá, aí demora quanto tempo pra sair esse resultado depois que faz todos os exames? Então, você já recebe que você está apto para fazer o TAF no mesmo dia. Ah, do exame? No, Fez o exame no no mesmo mesmo dia do dia? exame, você já recebe um papelzinho dizendo que você está apto. E aí vai, dependendo do dia do edital, que o edital mostra lá, você faz a parte do exame de TAF, né? E aí geralmente sai no próprio site mesmo, onde é que você vai fazer a parte do TAF. E aí você faz o seu TAF, entendeu? Você está apto lá. Como é que é o TAF? TAF ele é composto por uma corrida, eh, no caso, a questão masculina, né? Eu não me lembro qual é o TAF do feminino, mas eu lembro que corre um pouco menos, acho que 1.750 metros. O masculino é 2.300 metros, né? Mais a natação de 50 metros. Em a, 2.700 de corrida aeróbica, mais a natação de 50 metros, isso, 2.300 de corrida, 2.300 de corrida. 2.300, isso. E a natação de 50 metros, que é até 1 minuto e meio, salvo engano. Então só tem natação e corrida. E corrida. Tudo no Bacana. mesmo dia, entendeu? Terminou corrida, natação. Ah, entendi. Na mesma hora, terminou a corrida, vai pra natação. Isso. Respira um pouquinho e vai pra Bacana. natação. São só essas duas modalidades. E Isso. mulheres podem fazer, né? Podem sim. Tem O- vagas limitadas para mulheres? Isso que eu ia falar, não tem. É 120 vagas para quem passar. Pode ser mulher. Se passar 120 mulheres, vai 120 mulheres, entendeu? Poxa, Não tem bacana. essa de, só vai 100 mulheres, 20 mulheres. Não tem. É quem passar, vai, entendeu? Entendi, entendi. Então, se passar, se forem todas mulheres, Vai todas mulheres. mas geralmente faz mais é homens, né, que faz essa prova, né? Querendo ou não, a grande maioria. Tem alguma Sim, mulher na tatu? tem. Tem. Geralmente, tem a média de 25 mulheres por turma.
É? 25. Geralmente sempre essa Bacana. média aí. E beleza, aí teve a fase, todas essas fases aconteceram em Belém. Exceto a parte de TAF. Só a parte de exame mesmo que foi em Belém, Ah, porque tá. O TAF foi aqui? foi aqui. Foi lá no 24 bis, né? No do Exército lá. Entendi, bacana. Então a fase de TAF foi aqui e psicotécnico, Psicotécnico não tem. não tem Não psicotécnico. tem. Já teve antigamente, mas hoje em dia não tem mais. Tiraram essa parte aí. Então depois que passou os exames, passou o TAF, não tem psicotécnico, Não tem. aí você entrega os documentos aqui também, no local na capital, né, também, a entrega de documentos para realmente efetivar, ou tu já tem que ir para Já lá? é lá. Já é lá. Já é lá. Depois que você faz o TAF, você fica aguardando a classificação final, que já é a segunda e a definitiva. E aí foi meu caso. Eu fiz o TAF, passei tudinho. É, Esse TAF deu um trabalhozinho para passar na questão de natação, porque eu não nadava, não sabia nadar. Comecei a me preparar 2 meses antes para nadar esses 50 metros. Caramba, Então, foi difícil. A parte de corrida nem tanto, porque como eu já fazia um treinozinho, né? Eu sim, lutava e nessa luta a gente corria. sim, Então foi bem mais fácil de eu pegar a corrida. Passei com 10 minutos e 8 assim, de corrida, foi bem tranquilo. Mas a parte de natação não. Foi porque eu não sabia nadar, então foi bem puxado. É, E aí, falando sobre a segunda lista, ela saiu em dezembro, iníciozinho de dezembro. sim. E aí, você tinha me perguntado até onde é que eu tava. Tava na escola, tinha acabado de sair da aula, tinha Ah, acabado. tu ainda estava no teu terceiro ano Tava no ainda? terceiro ano, tava Caramba, acabando já. E aí, eu saí da escola, peguei o celular, olhei assim, um monte de mensagem, fiquei até preocupado o que que era isso. E aí, o pessoal, nossa, parabéns, passou, né? Aí que eu fui ver a lista, onde é que eu tava classificado. E aí, eu tava nos 83 classificados, assim, no caramba. 80, Então toda essa correria de viajar e voltar foi no teu terceiro ano do ensino médio. no meu terceiro ano de Então ensino tu, médio. querendo, ou não, tu perdeu muita aula. Perdi, perdi. Mas eu expliquei a situação pra minha diretora, o que que estava acontecendo, e aí ela sempre deixou muito tranquilo essa questão, entendeu? E como eu era uma pessoa que não faltava, eu pude faltar esses últimos tempos bem tranquilamente, entendeu? E tinha uma questão Entendi, de falta. E como minhas notas, assim, desde o primeiro ano, terceiro, as primeiras notas do terceiro ano eram muito boas, eu praticamente já estava passado por nota. Então, se eu não quisesse mais fazer nenhuma prova, já estava passado. Só que eu não poderia faltar muito, mas eu já tinha essa essa quantidade. essa quantidade de falta bem tranquilo, né. Aí tu recebeu essa quantidade de mensagem de quem? Quem viu primeiro essa lista que ficou te mandando? Vamos lá, quando eu fui para Belém para entregar os exames, eu conheci o pessoal que fez a prova aqui em São Luís e passou nessa primeira fase. Foram 8 pessoas, porém só passaram 3. E eu fui uma dessas 3, né. Passou eu, uma amiga minha, né, que eu conheci nesse dia, e um outro amigo que também conheci nesse exato mesmo dia também. Então, acabou que a gente fez até uma família, né, essas 8 pessoas. O restante que não passou, continuou tentando ainda. Depois eles desistiram porque não bateram, no caso, o limite de idade, né? Bateram o limite de idade, perdão. E eles não conseguiram mais fazer, infelizmente, entendeu? Entendi, entendi. Porque realmente, esses concursos na área militar, pessoal, todos têm um limite de idade. É, E se você deixar passar o tempo, já era. Como é o caso deles ali, com certeza. Mas tem outras possibilidades, né? Bombeiro tem militar, forças auxiliares, polícia militar. até os 31, né? Se não me engano. Isso, 35 anos aqui no 35, Maranhão, né? mas em alguns estados são 30, 32. É, Agora sim, eh, tem que abrir os olhos com antecedência. Ó, isso, segundo ano, primeiro ano ele já estava ligado. Com isso. 17, com 16 anos ele já estava fazendo EA, 17. Passou no terceiro ano, no finalzinho do terceiro ano, ele já tá. Término, tu nem fez Enem. Tu fez Enem esse ano? Esse Não, ano? não fiz, não fiz, não fiz. Nunca fiz Fo- uma prova do Enem, do não. Enem. É, Focadaço no teu objetivo, né? isso, Então, cara, a pessoa que. Isso aí é determinante. Definir o teu objetivo logo no início. exatamente. E assim, depois, né? Ficou sabendo. E aí, o que que tu fez? Ligou pra tua mãe? Ligou pra. Como é que foi, cara? Não Como é que. liguei, não liguei pra ela.
Fui pra Os casa pra pais. dar mesmo a notícia face to face, né? Rosto a rosto mesmo, passei. Aí eu falei lá pra ela, ficou feliz, começou a ligar pra todo mundo praticamente. Aí tem a outra parte da correria também, que é a parte de enxoval, né? Sim, Parte de comprar camisa branca aqui em São Luís. Foi bastante difícil achar lugares que vendem camisa branca, calça, assim. Calça até que você acha em qualquer lugar, mas camisa branca, sim, lisa, é sim. complexo demais, E é entendeu? um gasto É um também, né, é um gasto gasto. É o candidato que tem que arcar com isso, arcar né, com isso, e né, tu ainda cara? não tá recebendo salário. Tudo foi minha mãe E, aí que ajudou, né? pô, cara, não, a família ela é fundamental nesse É. momento, né, mas assim, a recompensa vem depois, porque depois de quanto tempo ali tu já começar a ganhar teu salário ali? Depois de 4 meses que porque você faz a parte de adaptação, tem uma adaptação também. Então, você ainda é candidato quando você faz a adaptação. É uma fase eliminatória ainda, né? Sim, Então, você tem que passar a adaptação e depois disso você se torna aluno. Aí, geralmente, ali em maio, primeiro dia de maio, você recebe o seu salário. E você recebe em maio os 3 meses acumulados. acumulados. Então, você Então recebe tu uma olha assim, ó, boladazinha, assim. aquela bolada ali, É, pô, primeiro salário ali. nunca vi tanto dinheiro na minha conta. E agora mais boladazinha. Uma bolada dessa já dava pra pagar tudo que tava devendo, né, que tem É, muita coisa. muita coisa devendo. Sobra depois R$ 1 ali. Pois é. Mas e lá vocês têm tudo, assim, né, questão de, plano de saúde, como é que Plano de funciona? saúde. Odontológico, casa, como é que é ali dentro da academia, né? Vamos lá, vamos lá. É, a F1 ela oferece a moradia, né? Você mora em alojamento no primeiro ano e depois você tem pelo menos no Ceaba, né? O Visconde, né? Que é como se fosse quase um prédio, você mora com 4 pessoas, assim, é bem confortávelzinho. É camarote, a gente vai pra camarote depois. Só moram 4 pessoas nesse local, nesse prédio, assim, como é que funciona? Como se fosse um apartamento. Um E nesse apartamento. apartamento ficam divididos para 4 pessoas, Entendi, entendeu? Mas no entendi. primeiro ano é um alojamento mesmo para você ter uma convivência militar com Sim. Ah, todo entendi. mundo, entendeu? No período de adaptação é aqueles alojamentos padrão militar. Padrão militar mesmo. No período de adaptação e no primeiro ano inteiro. Aí tem o alojamento feminino e o masculino, né? E aí você fica nesse primeiro ano assim. Depois você vai a partir do segundo ano você vai para esse camarote, que a gente chama de camarote já, né? Que é para já se acostumar de como é o navio. Porque no navio também é camarote. Só que às vezes é individual, às vezes no máximo ali você divide com uma outra pessoa só, entendeu? No Entendi. caso do navio já. Entendi. Então, no primeiro ano, eu creio que seja o período básico ali que aprende, questão de regulamento, ordem unida, tiro, Isso. como é que é? Como é que funciona esse primeiro ano? Vamos lá. Primeiro ano, ele vai te dar as matérias básicas que qualquer ensino que ofereça um bacharelado vai ter que passar. Por exemplo, questão de física, ah, primeiro socorro. Tem matéria também de mercante, né? Da área militar. Mas também tem aquela parte de, por exemplo, cálculo numérico, que quem faz um bacharel tem que ter, né? É uma parte, assim, quase que fundamental. Mas o primeiro ano, basicamente, é a coisa do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, né? Que você vai aprender. Questão de ordem unida, você tem instrução de tiro também, porque pessoal, o pessoal às vezes não sabe, mas você é mercante, mas você é militar, né? Depois você vai para reserva, mas você é militar. Então, como você é militar, você tem que ter essa instrução de tiro, né? Então, durante aqueles 4 anos que você está em curso, você é um militar. Você é um A militar. patente, como é que a gente falaria? Cadete ou Olha, qual é a a gente chama patente? de aluno. 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 Aluno mesmo. Só que a Seria gente. um aluno oficial, que geralmente, mas não é cadete. Isso, exatamente. Um aluno oficial Aluno da oficial. Marinha Por Mercante. conta da Marinha mesmo. Você já vem da Marinha, entendeu? Já é um pouco diferente. A gente não chama de aspirante, nem de cadete, a gente chama de aluno. Aluno oficial. Isso. Então, no primeiro ano é mais aquele período básico, aquelas matérias comuns à rotina militar também, e mais uma parte de física, ali aquela parte de bacharel. No Isso. segundo ano, o que que vocês aí vocês já saem do alojamento coletivo e vai para um apartamento Isso. Que é lá dentro e mesmo, né? Um sim, é em apartamentozinho. Belém, fica em Belém, Fica em dentro Belém. mesmo lá da organização, entendeu? Dentro da iPhone mesmo, que é gigante lá. Então, tem esse E próprio. a rotina, vocês acordam todo
de manhã cedo, aí como é que é a rotina de estudos e vocês já trabalham ali, efetivamente, naquilo que vocês irão, desempenhar? Olha, vamos lá, questão de rotina. A alvorada é 6 horas. 6 horas você tem que estar de pé, para todo mundo, os 3 anos. Pro primeiro e segundo ano você tem a formatura do café da manhã, e aí depois você vai tomar café depois dessa formatura, todos os anos. E após isso você, às 7 horas da manhã, tem que estar em sala de aula já. E aí você tem aula até 11h15 da manhã. Depois disso você tem um reunido do almoço para todos os anos. E após o reunido do almoço, você vai justamente pro almoço. Depois tem um tempozinho de pausa ali. Às 12h15 você já tem que retornar já para as salas de aula e você estuda até às 4h30 da tarde. Das 4h30 até às 6 horas da noite você tem o TFM, né? Que todo dia tem. E aí você faz o TFM e aí FM é o treinamento físico militar, é isso, a corrida, corrida, natação, natação. tem pessoal que é de equipe também, então a gente tem várias atividades lá, por exemplo, o de remo, de velejar. Então quem é dessas equipes faz, tem equipe de natação também, Ah, bacana, lá tem esportes lá dentro, que tem você pode esporte se lá dentro. especializar em alguma área e tal. Isso, tem a equipe de vôlei, a equipe de atletismo, que é o pessoal que treina para fazer maratona, essas coisas assim, que a gente compete lá também. Pô, bacana. É o pessoal do jiu-jitsu, né? Então, até às 6 horas você tá livre para fazer essas coisas, né? Se você for de equipe, faz para sua equipe. E se você não quiser fazer só um treino ali de corrida mesmo, natação, você faz, né? E aí, depois das 6 horas, forma o segundo e o primeiro ano, tá? Janta. Então eles vão, jantam, e aí o segundo ano depois disso fica livre para fazer o que quiser, né? Quiser falar com a família, fala, tem o resto da noite livre. Já o primeiro ano, não. O primeiro ano é aquele sugado, né? Que carrega o piano. Logo após da formatura da janta, eles vão, fazem a refeição deles, né? Eles jantam. Depois eles têm um horário de estudo obrigatório, que é das 7h10 até umas 8h30, mais ou menos ali. Que é o período que eles vão obrigatoriamente estudar. O nome já está dizendo, né? Estudo obrigatório. Então eles ficam estudando até esse horário. Depois disso eles retornam. Tem a ceia, né? Que é um lanchezinho que a gente faz, né? E depois disso, geralmente tem um reunido da contagem para eles, né? Tipo, Então, pernoite ali, às 9 horas. por ali das 9, 10 horas, tem a contagem, né? Para saber se todo mundo tá lá, só pro primeiro ano. Pro segundo e terceiro ano já tá livre. Terceiro ano fica livre assim que termina a parte do TFM. O segundo ano fica depois ali do reunido da janta. Cada um tem uma liberação melhor ali, né? Quanto mais você vai, Isso. crescendo Vai ali, né, ficando com a rotina mais livre. mais livre, mais tranquila, mas tu mora no quartel, mas tu pode sair ali da unidade, aos finais de semana ou dia de semana tu quiser sair também, como é que funciona? Vamos lá. Todo mundo tá liberado só durante o final de semana. Primeiro ano tem que regressar domingo às 10 horas. Segundo ano tem que regressar domingo. É, é a segunda-feira, podemos dizer assim, meia-noite, né? Do domingo. Mas o terceiro ano ele pode regressar só às 6 horas de De segunda-feira. segunda-feira. Porque como a gente não tem aquele reunido do café da manhã, a gente não precisa chegar bem cedo, com Entendi. antecedência, né? Então fica mais. Fica maleável a rotina, né? Fica bem tranquila pro terceiro ano. Então, mas é internato então, é internato de Internato. segunda a sexta para todos os 3 eram 3 anos, tu fala 3 Três- anos, mas tem um quarto ano aí, né? Tem um quarto ano. Tem um quarto ano de estágio, né? Ah, De entendi. estágio embarcado já. Então são 3 anos de internato nessa rotina e o último ano É embarcado. é É embarcado. embarcado, né? Nesses 3 anos, você trabalha efetivamente embarcado ou é só ali na unidade militar? Só na unidade militar. A gente tem o nosso serviço, que é um serviço militar mesmo, segue os padrão militar. Você tira serviço de guarda, serviço ali de enfermaria, serviço de coordenador de estudo, de rancho, né? Então você tira esses serviços aí, depende muito da escala, depende
de como é que tá a voga do corpo de alunos e como também como é que tá a quantidade de alunos, né. Então você tira esses serviços aí. entendi. E como é que funciona, eh, esse período que você fica embarcado, né, tu tá nessa fase? Tu tá em qual? Não, tô quase pra ir, é o meu Tu próximo ano. É o teu próximo ano que tu vai, né. Uhum. Mas tu já nesse quarto ano, tu já tem a liberdade ali de é só embarcado ou tu tem a liberdade de ir pra casa, de como é que funciona essa questão, assim? Isso. No terceiro ano, finalzinho do terceiro ano, a gente tem o que a gente fala de palestra das empresas. As empresas vão lá no Ciaba e no Ciaga também, e elas falam como é que é a empresa delas, quantidade de vagas que elas estão tendo, como é que é a rotina dela e como é que é a escala dela de serviço. A escala praticante é diferente da escala de serviço, porque eu vou falar aqui da escala de praticante. O pessoal pode achar que é o que você vai encontrar para a vida inteira, não é. É a escala de praticagem do teu quarto ano, quando você está se formando. O praticante é a pessoa que conduz o navio, é isso? A praticagem engloba tudo isso de O trabalhar prati embarcado, Isso, o praticante, ele é aquele aluno que está indo para oficial. É o que a gente chama de que seria o o aspirante. aspirante, Entendi. entendeu. Então, ele vai estar colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu no terceiro, no Hum, segundo e terceiro ano. Uma coisa que eu não falei foi a questão de cursos, né, lá dentro. A gente tem 2 cursos, que é o curso de náutica e o curso de máquinas. O o curso de náutica, você vai até comandante, e o curso de máquinas você vai até, chefe de máquinas, né, que é o que está abaixo do imediato, né. Tem comandante, imediato e o chefe de máquinas. Tem essa hierarquia, então o náutico vai muito mais alto vai então, muito mais alto. a três cargos acima. Isso, E por que a exatamente. pessoa escolhe o outro? O de máquinas É, tem que gostar da da área, porque o maquinista, ele é o que está cuidando do navio inteiro. É ele que coloca a mão na massa, ele que está cuidando, por exemplo, da parte elétrica, da parte de mecânica do navio, da parte de resgate, dessas coisas assim. Então, ele tem um serviço muito mais braçal do que o de náutica. O de náutica, ele é a pessoa, é o administrativo praticamente. Ele é o que está pilotando o navio e é a parte que está cuidando da parte de administrativa do navio também. que talvez converse com tem que falar muito bem inglês, pra fala com outras É, pessoas de outros todo países, todo mundo mundo tem que falar. tem que falar bem, Sim, mas comandante principalmente, é o que não sim. pode de jeito nenhum ter esse inglês. E tem uma diferença salarial entre esses 2? É a náutica e maquinista? Tem, Maquinista, né, que fala? tem. O maquinista ganha mais, por incrível que pareça, É mesmo? mesmo estando abaixo, por conta de insalubridade. Ah, Mas, assim, realmente tem empresas que vão pagar um pouco a mais para o comandante. Hoje em dia, estão querendo equiparar o salário do chefe de máquinas com o do comandante. Mas por conta dessa questão de salubridade, às vezes o chefe de máquinas ganha mais, por conta dessa insalubridade, porque é um ambiente ali de máquinas, é um ambiente quente. Então, esse adicional de insalubridade bate às vezes do de comandante, entendeu? entendi. É quanto a mais, assim, qual o salário que o maquinista ganha e o salário de um Depende muito de empresa para empresa. Mas geralmente a diferença ali às vezes tá de R$ 1.000 de diferença, entendeu? entendi. Porque depende também do ramo que você quer. Porque tem o ramo do offshore, que você escolhe, tem o ramo da cabotagem e o ramo do longo curso. São 3 ramos diferentes que você pode trabalhar embarcado, né. O ramo da offshore é o que trabalha ali com exploração de óleo, exploração de recursos, naturais ali do que o mar pode oferecer. O longo curso é aquele que trabalha, por exemplo, em container, que faz viagem de Brasil, China, Estados Unidos, Grécia, Europa, continente inteiro. E a cabotagem é o que trabalha só na costa aqui do Brasil. Quem ganha mais, geralmente, é o do offshore, que está trabalhando ali com dólar e você está trabalhando ali com algo que dá muito dinheiro, que é o petróleo. Então, como é uma operação muito cara,
e muito debilitada não, perdão, muito arriscada, muito delicada, você acaba que ganha mais por conta dessa responsabilidade. Então você tem uma responsabilidade muito maior para não acontecer nenhum tipo de vazamento de óleo, porque aí entra uma questão Ambiental aí, caríssima, né? ambiental, então a responsabilidade aumenta muito, mas você ganha mais, entendeu? E então tem esses 3 segmentos, e o que está hoje em dia pagando melhor é o offshore, Offshore. o offshore. É, quanto ganha assim, um cara que já trabalha no offshore? Quanto seria? Offshore, cabotagem e longa viagem? Longo curso, Longo curso. longo curso. Longo curso. Vamos lá, comandante, ele tira de 40 para cima, de 30 a 40 reais, assim, 40 mil. 40 mil, entendeu? Não tira menos do que 30 mil, não, comandante. Então, você pode conseguir até o triplo disso. Como? Com dobras. Porque paga-se cada diária da dobra. E aí você geralmente faz uma dobra ali de um mês, então pode chegar esse teu salário aí, se você fizer uma dobra, até 96 para cima, entendeu? Entendi. 96 Isso mil com reais para offshore. cima, com offshore. E de longo curso, que é que acontece aqui em São Luís tem muito, né? É, As viagens que acontecem da China para cá e no porto ali do por Itaqui. por tá Sim. aqui. No longo curso também tem essa questão, todos os segmentos têm essa questão de dobra e paga a diária da dobra. Só que como a natureza do offshore já é algo assim de muito dinheiro, então quando você faz a dobra, você está ganhando mais ainda, entendeu? Sim. Então acaba que você ganha bem mais na parte do offshore. A de cabotagem, eu creio que talvez seja para aquela pessoa que queira ficar em um local só, ou não. Por exemplo, Não, para a pessoa que quer ficar em um local só, é indicado o offshore, porque você vai trabalhar numa área só, entendi. entendeu? Porque querendo ou não cabotagem, tu pode também ir pra Outros outros locais. estados, isso. Trabalha Então no que ele paga ele trabalha mais é na no vamos dizer assim, trazer o navio. Eu pensei até que fosse o prático que fizesse essa parte, ou não? quando chega Qual a perto diferença do prático pro de que faz pro cabotagem? que faz cabotagem, né. Então, o prático ele vai atuar naquelas áreas de um risco maior. Tipo aqui, né, aqui em São Luís tem uma Aqui em área São Luís, porque às vezes tem um banco de areia, o prático ele é aquela pessoa que vai conhecer tudo sobre aquela determinada área que ele está atuando, sobre condições de maré, condições de como é que o terreno se comporta, questões climáticas, de como o navio se comporta também. Ele é essa pessoa que vai saber de tudo daquela área, né, aquela zona ali de daquela praticagem zona ali, ele vai isso, saber, ele é o especialista naquilo. ele é especialista E naquilo. o que trabalha com cabotagem, né, formado pela EFON, ele traz o navio, de onde até onde? É, geralmente ele trabalha ali até pela costa ali, passou pelaquela zona que é limitada, que tem umas. É delimitada a parte ali que tem que entrar um prático, né? Então, saiu daquela zona, ele já entra em ação já, entendeu? Então o prático seria mais pertinho aqui, né, que tem um Isso, risco maior de acontecer algum acidente, no sentido de encalhar o navio e isso, exatamente. Já aconteceu bastante acidente do comandante não querer um prático, achar que ele pode dar conta e acontecer de acidente, né? é mesmo, já É, aconteceu muito isso? Acontece, acontece bastante. Principalmente com tripulação que não é daqui do Brasil. O pessoal pensa entendi. assim, que pode dar conta e na hora muda e dá um acidentezinho básico. Então, e esse momento de escolha acontece agora pra ti? É lá no terceiro ano que tu vai escolher entre qual empresa que tu vai trabalhar e o Isso, segmento que tu vai seguir? exatamente. Eh, Cada empresa ela se apresenta, fala qual é o ramo dela, se ela é offshore, longo curso ou cabotagem, e aí, de acordo com a área que você quiser praticar e trabalhar, você escolhe, entendeu? Faz a parte lá da entrevista de emprego, que tem, né? Ela faz uma entrevista de emprego para você, uma entrevista normal de emprego. Faz um teste de inglês também, que todas as empresas requerem. E aí, se você passar, ela te chama, entendeu? Te manda um e-mail te chamando. Então quer dizer que, ó, nesses 4 anos que tu trabalha, você é um funcionário público, né? Você Isso, tem estabilidade, você é um funcionário público, você é um militar, inclusive. exatamente. Passou os 4 anos, você ali já, você vai para reserva, né? Você Uhum, vai para reserva, isso. não remunerada, porque a Marinha não tem mais, você não é mais um militar da reserva, mas você
vai buscar um emprego em uma dessas empresas, que eu creio que seja um mercado, assim, que é certeza de emprego, porque Isso. quem forma as pessoas que vão trabalhar nisso é só a Marinha. Isso, só a Marinha. É só ela estar autorizada para isso. Isso. Só tem a EFON que forma esses oficiais, né? Só tem a EFON. Não é, por exemplo, medicina, que tem várias universidades. Não, a gente só tem a EFON. Então, como só tem uma escola, e tem muito navio, muitas empresas, assim, a questão de emprego é garantida. Só acontece se for uma questão política que acontecer de baixar o mercado, né? Então, como aconteceu em 2016, né? Aconteceu também aí uma questão política e aí diminuiu bastante a quantidade de vaga, né? Mas mesmo assim depois se reergueu. Tá tendo para várias reuniões agora, com uma questão de tentar abrir uma bacia agora aqui perto do Maranhão e perto de Amapá, né? E se abrir, esse ramo de offshore vai aumentar mais ainda, né? Então, se hoje em dia já está faltando vaga, se for decretado que pode abrir, que pode começar as operações, vai aumentar mais ainda, né? Eu soube de uns grandes investimentos que estão fazendo lá para captação de petróleo, né, inclusive Isso, a valorização da terra lá tá um absurdo lá no Amapá, não é isso? exatamente, E vão precisar de muita gente para trabalhar lá, né, com exatamente. certeza. Então, se já tá bom agora, se abrir lá, vai ficar faltando mão de obra, entendeu? E tu pretende e assim, como é que funciona essa questão de voltar para casa? Por exemplo, hoje tu tá aqui, né, Uhum, tu passa até mas é feriado, né, isso. a gente tá tendo um feriadão, tu conseguiu vir para cá, a gente tá conseguindo fazer que tá com a tua família e tal. Mas como é que funciona essa questão de trabalho, né? Tu pode voltar para casa de quanto em quanto tempo, trabalha tanto tempo lá, tanto tempo aqui, como é que funciona isso? Vamos lá, eu vou falar primeiro na escala de praticante, depois eu falo a de como você já oficial já, né? Sim, A de praticante, que é onde você tá agora no caso, né? que eu vou no próximo. Ah, no próximo, Isso, sim. isso. A de praticagem, geralmente as empresas escolhem 4 para um. Como é que é isso? São 4 meses embarcado e um mês em casa. Você tem que ter, efetivamente, 365 dias de mar. Então, se você fizer 4 para um, mais ou menos ali em 14, 15 meses, você terminou seus 365 dias, entendeu? Você pode escolher também a 15 para a 1 para 15, na verdade, né? Que é um mês trabalhando e 15 dias em casa. E você termina bem mais rápido. Tem a 1 para um também, que já não compensa, porque você passaria 2 anos até se formar como oficial. Não acho que compensa. E tem a 6 para um, assim, que é 6 meses embarcado e um mês em casa. Assim, é bastante puxado. Mas depende do quanto você quer terminar rápido. Mas geralmente vai demorar uns 15 meses para você efetivar esses 365 dias de embarque. Por conta que você fica um mês em casa, né? Até também para não enlouquecer, né? Passar um tempo em casa também. Mas geralmente elas trabalham com 4 para um, 4 meses embarcado e um em casa. A de praticante. Quando você está efetivado na empresa, a de offshore, ela geralmente trabalha 15 para 15. 15 dias em casa, 15 dias de trabalho. Já a longo curso, ela geralmente trabalha 4 para 4 ou 3 para 3. 3 meses de trabalho e 3 meses em casa. E cabotagem geralmente é no 31, 36, 36. 36 dias embarcado, 36 dias em casa. Então sempre tem essa proporção um para um, né? Se você trabalha a quantidade de dias, você folgar a quantidade de dias. Aí você também às vezes tem às vezes não, na verdade, isso é uma parte bem boa do nosso trabalho. Se você pegar essa folga, você pode juntar também com o seu período de férias, porque você tem as férias ainda. Então, por exemplo, se eu fiquei 4 meses trabalhando, e aí mais 4 meses em casa, e eu pego mais um mês de férias. Ou seja, eu trabalhei 4 meses, fico esses 4 meses de folga, recebendo, durante esses 4 meses, eu recebo nos 4 meses que eu estou trabalhando e nos 4 meses que eu estou em casa. E mais um mês ainda que eu vou ter de férias. Então, eu fico assim, 5 meses. No total das contas, você trabalha 6 meses no ano. Porque tem uma razão para um. Sim, Então, assim, nenhum outro emprego te deixa trabalhar para 6 meses no ano e recebendo nas férias. Você em casa, você sim. recebendo. E ainda mais essa quantidade de dinheiro.
Então é uma oportunidade muito grande, né? Assim, incrível, assim, a área mercante, né? Pô, bacana. Cara, eu vejo muita gente não sabe dessas informações, não É, sabe dessa. E assim, tu lá, né? A rotina de embarcado, eu sei que tu ainda não faz parte, mas lá é o tempo, vocês param em algum local, é o tempo todo no navio em si. a gente para sim. É, como lá na EFON, geralmente, às vezes eles fazem um curso de aperfeiçoamento, né? Porque para a pessoa passar para comandante, ela tem que fazer um curso. E para passar para chefe de máquinas, ela faz um outro curso de aperfeiçoamento. É um curso bem rápido, assim, de questão de 2 a 3 meses. E a gente traz o pessoal que já está formado. Então a gente tem essa convivência com o pessoal que já está trabalhando lá, a gente conversa bastante, faz esse nosso essa troca de informações, né? Que é muito interessante, porque a gente conversa sobre a empresa que a pessoa está trabalhando, etc. E, e aí a gente acaba que fala um pouco sobre essa área, né? Com quem já está trabalhando na área. O que você perguntou mesmo? Eu até esqueci a pergunta. Eu falo da questão de ter o tempo ali de Ah, sim, sim, voltar. sim, sim. Eu falei aqui tanto que me confundi. É, vamos lá. A questão de longo curso, ela fica bastante até em tempo em terra. Depende muito do que você está carregando. Porque a gente carrega, às vezes, o que é granel. Granel, por exemplo, minério, soja, essas coisas assim que a gente chama de granel, você não pode ter nenhum tipo de possibilidade de chuva. Se tiver, você não descarrega. E aí, enquanto você não descarregar, você está no porto livre para fazer o que você quiser. Porque o trabalho já não fica com a gente, hein? Nosso trabalho é conduzir o navio. Essa parte de carregar e descarregar já fica com o pessoal de porto. Então Entendi. você fica livre. O maquinista, assim que ele termina operações do navio, que ele para a máquina, que é o motor do navio, ele está livre para desembarcar e fazer o que você quiser. Já o pessoal de náutica, né, que são os pilotos, etc., geralmente eles alternam o serviço entre eles ali, porque tem que ficar alguém de guarda no navio, né, de vigia, etc. Mas pode acontecer de você ficar até de 3 dias livre, entendeu? 3 a 2 dias, depende muito da condição. Se estiver chovendo direto, de jeito nenhum, o pessoal abre o porão de carga. Então você fica livre esse tempo todo. E aí se, você pode andar pela cidade, dar um rolê pela cidade, entendeu? Fica livre para fazer o que você quiser. No máximo que seria, então, seria essa viagem, esse translado de uma cidade, por exemplo, um Atlântico, né? Atravessar Uhum. o Atlântico demora o quê? Uns 2 meses, 3 meses? Demora de 1 mês a 2 meses aí, 1 mês a 2 dependendo muito meses. da rota. Sim, Entendi, entendi, bacana. Cara, é muita informação, eu não sabia nada disso aí, cara. E é muito legal aprender, sabe? É muito sim. bacana poder aprender. E é bom que vocês conhecem várias culturas diferentes, vocês conhecem pessoas de outros lugares, de outros. Existe a possibilidade, por exemplo, um dia tu montar uma empresa de translado também, uma empresa dessas? Tranquilamente, tranquilamente. Hoje em dia, assim, o que mais tem é justamente o pessoal que trabalha embarcado, consegue montar ali um pé de meia dele e monta uma empresa. É o que mais tem hoje em dia. Porque questão familiar. Porque como a gente trabalha muito tempo embarcado, assim, direto, são 4 meses. Que a gente fala assim, pô, ele fica 4 meses em casa. Mas nesses outros 4 meses eu tava direto no mar, sem ver minha Sim, família, sem sim, nada. Então pesa bastante para quem tem família principalmente. E aí o pessoal geralmente faz um pé de meia, monta uma empresa porque ela vai estar direto com a família dele, né? entendi. Então, o que mais tem geralmente é isso, o pessoal que monta um pé de meia e monta uma empresa depois. Então, eu diria que talvez para essa carreira muita gente sai antes de completar os 30 anos ou não. Ou a pessoa tem, tu vê muita gente até o final da carreira, porque um salário, ó, tu me falou que pô, o pessoal ganha 30, 40, eu já vi 70 mil, né, Sim, mês. sim, sim. Com um valor desse o cara, pô, é, dá para montar o que ele quiser, dá pra fazer, ter uma renda fixa ali, tranquila, mas tu vê, é longa essa carreira, eles passam muito tempo, o normalmente, Olha, ou não? Alguns saem. alguns saem, alguns saem. Tem um defalque enorme hoje em dia do pessoal. A gente tem a cultura dos 10 anos. A gente fala assim com o pessoal, pô, quanto tempo você quer ficar na mercante? Geralmente a resposta média do pessoal é uns 10 anos e depois eu faço uma outra coisa. Então acaba que
geralmente o pessoal não segue até o fim de carreira, né. O pessoal sai logo do Entendi. início. Geralmente eles vão pra qual carreira? Geralmente eles montam uma própria empresa. É? Eles seguem no ramo ali de empresarial mesmo. Entendi. Massa, até porque, pô, com um salário desse o cara monta, dá pra pegar um bom dinheiro, montar o que ele quiser. Quem quiser em É, casa, né, tá e perto da família. no caso, tu pensa em depois seguir em outro concurso? O que que tu pensa, assim, pra tua vida? Fazer prático, né? Que é um Tem, concurso, é o muito. pessoal também gosta muito pra prático, né. O único ruim do concurso de prático é que demora pra sair, né. O último concurso de prática que teve foi 2012. Pois é. Ou seja, tá mais de 10 anos, de 13 anos aí, sem ter concurso nenhum, né. Então é um concurso que demora muito pra acontecer, mas é muito cobiçado. Talvez eu mude de carreira daqui a uns anos, não tenho nada certeza ainda, né, mas pelo menos uns 5 anos eu pretendo ficar na de mercante, né. Sim, Sim. talvez eu mude, mas pelo menos uns 5 anos ali eu quero ficar pra conseguir ter uma estabilidade legal. E o massa é que tu tem, assim, a possibilidade de conhecer vários países, né? Vários países. Várias culturas, As viaja muito. Logo na praticagem você já sai para outros países. Tem assim, o pessoal que se formou no ano passado e que tá fazendo um novo curso, o pessoal tá pra Grécia, o pessoal tá pra China, Estados Unidos, sim, logo que você saiu da escola, você na praticagem logo, né, você já vai para outros No lugares já. caso, em trabalho, eles vão pra lá conhecer outros países e viajam e Isso, em trabalho conhecem. já vai para outros lugares já. Que massa, cara, muito legal. Cara, obrigado, viu, cara? Eu queria te agradecer muito aí pela tua disponibilidade de estar aqui. E, assim, se tu fosse dar um conselho pra alguém aí que tá nesse momento agora, né? Eu falo direcionado pra quem tá no ensino médio, porque esse é o Sim, momento certo pra começar a estudar, não é, aos 22. Já tá em cima, né? isso, É, tá isso. em cima. Só se você já tiver uma boa bagagem. Porque é um, como eu falei, é um concurso difícil, é um concurso bem concorrido. O que que tu daria uma mensagem aí pra essa galera que tá aí entre os seus 14, talvez 14 até os 18, 20 anos? Vamos lá, defina bem o que você quer para sua vida. Defina bem. Se você quer fazer, por exemplo, F1, vá focado para F1. Se você não tem certeza, procure conversar com quem já está na área para você saber se é isso mesmo que você quer. Se não é, se tem a possibilidade de você fazer logo. Então você defina a sua estratégia e comece o quanto antes, assim que você tiver certeza. Comece a estudar mesmo, faça um planejamento. Eh, Se for possível, compre um cursinho, vai te auxiliar bastante. Você não vai perder tanto tempo buscando material. Eu perdi muito tempo buscando material. Eu poderia ter passado até antes, mas se você tiver a oportunidade, compre o cursinho. Se não tiver, também você pode buscar material, vai da sua persistência, né? Mas tenha em mente o que você quer sempre. Não seja aquela pessoa que, uma hora eu quero isso, uma hora eu quero essa outra coisa, já não tenho certezas. Vai com foco, né? E procure o quanto antes se organizar e buscar. É isso aí, pessoal. Não desista. Você vai um dia alcançar tudo que você quiser, mas precisa saber onde você quer, né? O primeiro passo é saber onde eu quero chegar. Se você ficar Persistência. atirando ali para todo lado, sem saber para onde você quer ir, você não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. E esse, sem dúvidas, aqui é um concurso, assim, incrível, né, não só pelo salário, né, que é o mais alto de todos os concursos que militares que existe, não existe outro com salário maior, né, Isso. porém, né, e não é só isso. Olha a quantidade de países que você vai conhecer, as oportunidades que você terá de viajar, conhecer outras culturas, aprender muito sobre militarismo. Você vai poder também manusear armas, né? Querendo, Sim, aprende muita coisa ali da base militar. Então, assim, se é teu sonho, cara, corre atrás. Esse podcast aqui foi passado aqui informações assim preciosas para a gente entender com profundidade sobre essa carreira. E, cara, obrigado, viu? ah, Obrigado mesmo por ter vindo aí, por ter contado a tua história, contado aí detalhes dessa profissão. Eu tenho certeza que ajudou muita gente aí a tomar a decisão e isso. vai inspirar muitos alunos que talvez não tiveram um amigo ali que desse o É, toque, né? Talvez isso. tem muita gente aqui, adolescente e jovens aí que estão aí, talvez numa escola pública que nem a tua, e, pô, o cara lá conseguiu, eu vou conseguir também, beleza? Exatamente. E você vai conseguir. Continue focado no seu objetivo, que um dia você estará também aprovado. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.